Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó meu bom Jesus, perdoai, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia e proteção. Iniciamos a nossa aula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pega aí, por favor, a apostila nossa. Não. Não é sono, não. Apostila número 4. Ontem à tarde, no dirigi as provas de arte dessa turma. Não. E algumas notas muito boas, excelentes. Algumas ruins, né? Eu não sei o que aconteceu com o menino. Teve prova lá que realmente ele não fez prova de arte, ele fez prova de qualquer coisa. Teve 2 alunos que fez prova de qualquer coisa, menos a nossa prova do nosso conteúdo de arte. Mas, enfim, o que importa é que a maioria se deu bem. Mas eu não posso abrir mão, deixar de falar da história. Aí foi o contrário, né? A gente não sabe o que passa na cabeça da maioria. Falta de comprometimento, né? Às vezes fica faltando um pouco mais de esforço, e esse é o mais difícil, né? Se esforçar para estudar. Tem aluno que tem certas dificuldades de se esforçar para estudar. Deixa para a véspera da prova, para a última hora. E chega na última hora, claro que não vai conseguir. Porque você tem 3 provas no outro dia. Como é que você vai estar para 3 provas em uma tarde? Você vai ler, você acha que você está estudando. Isso não é estudar. Porque você não vai conseguir assimilar o necessário para fazer a prova em uma tarde. Não vai conseguir. É bem lamentável. Eu já vou avisando aí aqueles que querem, vou usar essa expressão, que querem ficar de recuperação. Dia 2 de dezembro termina nossas aulas para quem já passou. Então, nós vamos fazer uma provinha aí na véspera do Natal. Recuperação. Vai fazer igual o Paranhos do 5º ano. Professor, eu vou viajar. Recuperação não, tá bom. Repetiu o ano. Ele está fazendo um 5º ano de novo. Olha o preço da viagem no final do ano.
Tudo tem um preço, né? Todo mundo pegou a apostila aí? Abra. Como a nossa apostila não tem página, você vai abrir Morte de Chopin. Tá, mas vai ficar abaixo dela a referência. Morte de Chopin, Félix Joseph Barrias. Sim. Já, o que eu acabei de falar? Tá. Essa parte da sala tá complicado, viu? Depois da morte de Chopin, a página. Página depois da morte de Chopin. Página. Chega para frente. Não, na verdade, pega essa mesa aí, Yuri. Coloca aqui para mim, por favor. Antes que a Ana Beatriz sai da sala. Pega a cadeira. Senta lá. Hã? Tô falando para você sentar lá. Não, enxergar o quê? Eu? Não, pode sentar lá. Não tem problema não. A mesma coisa dali é aqui, ó. Com certeza. Melhor ainda, né? Mas claro. Pois é. Qual que é a diferença? Então, fica aí. Eu tô colocando ela aqui por causa da conversa. Não é por causa de enxergar, não. Enxergar o de menos. Não, se eu colocar todo mundo de lá para cá e vai conversar é aqui. Então, eu tenho que trocar as pessoas de local para ver se melhora o foco aí de conversa. Mas, enfim, tá ótimo. Isso. Obrigado. Na nossa prova, eu tenho que falar isso antes, porque já deveria ter falado, esqueci. Na nossa prova de artes agora, próxima da N2, exatamente daqui 15 dias, 15, não sei. É daqui de hoje a 15 dias. É de hoje a 15 dias a prova. A minha prova. Ela vai cair, ela vai cair de arte. Essa apostila, 4, número 4. De história, vai cair esse capítulo que nós estamos estudando. Nós acabamos de estudar o primeiro reinado de Dom Pedro I, conteúdo da prova. Eu estou pensando em colocar, isso vai depender do desenvolvimento aqui do nosso estudo, né? Desculpa, neocolonialismo, da aula passada, neocolonialismo e primeiro reinado. Então, lembrei, são 2 capítulos.
neocolonialismo e primeiro reinado. O capítulo do primeiro reinado. O primeiro reinado inclui o primeiro reinado e regências e revoltas regenciais. É todo o capítulo. Então, você já anota isso aí, o que vai estar na nossa prova, para você já ir estudando, para você não deixar para a última hora, para falar que o professor fica passando um conteúdo em cima da hora para estudar. Aluno, né, usa essa justificativa, porque ele sai péssimo na prova, porque ele não estudou. Então, agora você sabe que você terá que estudar, né, 15 dias antes da prova. Então, não tem nenhuma desculpa para você. Abra aí, abaixo do quadro que está escrito A Morte de Chopin. Abaixo. É a página seguinte. Fala. Apostila número 4. É. Porque essa apostila nós começamos ela na aula passada. Por incrível que pareça, a nossa aula aqui vem rendendo as últimas, somente as últimas, infelizmente. A gente deveria ter tomado as atitudes enérgicas mais cedo, mas antes tarde do que nunca. Né? Então, nós começamos a apostila semana passada, já estamos no meio da apostila. Isso é muito gratificante, eu consegui. Uma vez que era para a gente já ter terminado essa apostila e já adentrando o curso número 5. Porque eu teria que concluir tudo isso, né, nesse mês todo, quando termina as nossas aulas. Eu nem entrei na apostila 5. Né? Mas, enfim. Vamos ver se rende o nosso estudo aí. Vamos lá. É a página que é depois da morte de Chopin. Tem um quadro aí que mostra ele no quarto. Então, é uma página posterior a essa. Morte de Chopin, Félix Joseph Barrias, que é um quadro famosíssimo. É uma página abaixo. Fala, Gabriel. Não entendi. Quando acabar a apostila de música... Eu vou ver o que será para nós dentro do currículo. O que é para o nono ano. Porque o ano passado, não só o nono ano, mas o oitavo, sétimo, sexto, nós iniciamos o ano estudando o livro do poliedro. Não sei se você lembra. Nós estudamos aquela nhaca. Então, agora não. Agora nós vamos recriar um currículo de arte para compensar o livro do poliedro. Aí eu não sei o que será para o início do ano. Não sei ainda. Até porque penso que eu vou assumir a aula de arte também do ensino médio. Eu não dou aula de arte lá. Eu vou assumir a aula de arte lá, porque a aula de arte lá é diferenciada, não é esse tipo de material. Lá, disciplinas voltadas, toda ela, para o Enem e vestibular. É o que cai no Enem e vestibular em arte. Conteúdo de arte que cai, BNCC. Então, é outro currículo. Aí, então, eu vou ter que montar 2 currículos. Um para o oitavo, nono e ensino médio. Mas, enfim. Eu estou pensando em teatro. Não, teatro. Cinema. Cinema. É a 7ª arte da sequência geral, mas é a 2ª do curso. Do Brasil Paralelo. Vamos lá, então. Página posterior aí. Vemos que a música de Chopin retrata um pouco essa espiritualidade elevada que o compositor possuía. Por conta disso, ele foi enterrado no Père Lachaise. Olha para cá. Como é que foi a morte de Chopin? Quem lembra? Ele morreu de quê? Tuberculose. Quem que esteve com ele nos momentos de agonia?
O amigo padre, certo? Padre Alexandre. Outra pergunta. Antes da tuberculose de Chopin, ele era religioso? Ele era católico? Ele é natural da onde? Hã? Ele nasceu aonde? Polonês. Ou seja, há duas distinções. Ou se chama de polonês, ou se chama de polaco. É. Quem tem nascimento na Polônia. Então, nós vimos a trajetória de Chopin, um grande músico. Ele era amigo de quem? Do outro grande músico. Quem? Quem que ele se encontrava com outro grande músico da história da música? Quem que é o grande amigo dele? Certeza? Isso. Franz Liszt. Franz Liszt. Chopin estudou o quê? Filosofia. Ele fez faculdade de filosofia. Olha para cá. Eu estou só recordando tudo aquilo que a gente viu na última aula. Outra coisa, outra pergunta. Como foi a entrada de Chopin para o mundo da música? Uma vez que ele era um filósofo. Como Chopin entrou no mundo musical uma vez que a carreira dele era filosofia. Justamente. Ele via o príncipe do piano. O que é chamado príncipe do piano? Fala assim, Franz Liszt. Ele viu o Franz Liszt tocando e a gente viu que Franz Liszt, ele tinha um jeito diferente de tocar o piano, diferente de todos os outros pianistas. Qual que era a diferença de Franz Liszt em referência aos outros pianistas? Primeiro, o piano dele estava padronizado no local. Como é que ele tocava? De perfil, de lado. O piano ficava de lado. Ele se mostrava todo, porque a plateia estava aqui, olhando ele e o piano. Por quê? O piano era meio que de frente. Então, o público só enxergava parte da cabecinha do pianista sentado ali atrás do piano. Então, ele inovou o Franz Liszt. Ele colocou o piano de lado, o público passou a vê-lo. E como o público passou a vê-lo por inteiro, ele começou a ter vaidades físicas, né? No vestuário, no seu cuidado. Então, ele era muito bonito. Então, né, a gente viu tudo isso. E aí, ele termina a vida com a mesma vaidade? Por que ele não termina a vida com a mesma vaidade? Hã? Pois é, mas por que ele terminou a vida feio? Ele aprendeu a tocar como poucos, fazia show, levava o público ao delírio, porém, entretanto e contudo, ele tinha um vazio enorme, que a música não preenchia, que nada preenchia. Lembra disso? E ele se alimentava para curar tudo isso. Ele embarcava-se na vaidade, né? Essa carência, ele queria matar na vaidade. Por isso que ele era um dos mais bonitos de sua época. Tinha muito dinheiro, então ele comprava as melhores roupas de Paris, né? Ele era muito bem afeiçoado. E aí, no final da vida, ele descrença com
com a vaidade, com tudo isso. Em razão de quê? Essa é a pergunta. Branlitz, ele perde a vaidade, ele acaba com a vaidade e fica feio. Por quê? Porque ele tampou o buraco que ele tinha. Tampou esse buraco com o quê? Não. E a conversão dele, ele entendeu que a cura para aquilo ali não estava nas coisas externas, mas estava dentro dele. E na sua conversão, ele consegue tampar esse buraco negro dentro de si. Ele resolve todos os problemas da vida dele, já no final de sua vida. Tampou o buraco da vida, mas o buraco externo, ele não ligava, que é a falta da vaidade. O afeiçoado já não importava mais para ele. E ele dá uma lição para a humanidade, sobretudo para aqueles que preocupam muito com a estética, com a vaidade. Diz a psicologia que aquela pessoa que se atenta muito à estética, à vaidade, geralmente ela tem uma carência muito interior, muito grande. Ela precisa de uma cura tremenda. Aquele que se preocupa muito, excessivamente com a estética, com a vaidade. E tem uma carência interior muito forte que a pessoa não enxergou. Ele não enxergou essa carência. Foi necessário que ele pegasse uma tuberculose, foi necessário que ele ficasse doente de um leito de morte, né? A partir disso, foi necessário que ele encontrasse um amigo de infância que tomou um caminho totalmente diferente do dele, que se tornou... Hã? Ué, eu tô falando de Chopin. Não, sim, agora eu já estou entrando no Chopin, porque Liszt é o amigo de Chopin. Eu queria saber quem era o melhor amigo de Chopin. É porque eu só queria fazer essa ponte. A proximidade de Liszt com Chopin. São dois grandes músicos da história universal da música, né? E Chopin, ele tinha um buraco interior muito grande. Ele tampou tudo isso no final de sua vida, quando ele já estava condenado à morte física desse mundo. Então, foi necessário para que ele acordasse para a vida, que ele pegasse uma doença e essa doença levasse ele à conversão. Foi a doença que levou ele à conversão. Porque se não fosse a doença, a irmã não teria chamado o padre, que era um grande amigo, não teria ficado com ele. E nesse ficar com ele, o padre o tempo todo do ladinho dele, segurando na mão dele, ele foi acordar para o mundo espiritual. Que o padre tentava se aproximar do lado espiritual dele, mas não conseguia. Tentava roubar algo dele, mas não conseguia. O padre insistia, ficou ali, ó. O padre ficou ali, não só pelo simples fato de estar acompanhando o moribundo, o enfermo, mas porque o padre estava preocupado com a alma dele. Porque naquele contexto histórico, lembrando que a sociedade, por incrível que pareça, ela era muito mais teocêntrica do que antropocêntrica. Era muito mais espiritualizada. Então, as pessoas religiosas tinham fé e convicção naquilo que acreditavam. E aquele padre totalmente teocêntrico ficou ali até conseguir a alma dele, desse grande músico. E ele disse, eu quero te pedir uma coisa, só uma coisa. E um grande músico, Chopin, diz, o quê? A sua alma. E foi naquele determinado momento, aquele deve ter dado um choque em Chopin. Eu acho que ele nunca nem deve ter pensado em sua vida que ele teria uma alma dentro do seu corpo. E dali em diante, o padre fez o trabalho de costurar as feridas dele, dar o ponto, né? E isso aconteceu, e Chopin se espiritualizou, ele entendeu, se converteu, e quando ele se converteu, que ele entendeu a fé, que ele estava buscando um estado de graça, ele falece.
morreu. E o padre Alexandre, na sua literatura, na sua biografia, que ele faz questão, né, que é o livro inteiro sobre o testemunho, parece que o livro se chama O Testemunho de um Grande Músico. Né? Ele conta justamente essa história. E quando o Chopin morre, é como se ele tivesse um alívio. Alívio por quê? Porque Chopin morreu? Não. Alívio porque Chopin morreu convertido. Chopin morreu salvo. Porque, por mais que toda a vida dele esteve imbuída em vaidade, em sucesso que subiu a cabeça no mundo, só coisas do mundo, ele estava perdido. Ele estava perdido e encontrou a salvação. Certo? Então vamos lá então. Vamos continuar a leitura da onde a gente parou. Eu não lembro bem o final da morte de Liszt. Nós não chegamos a ler o final de Liszt, né? Porque Liszt, ele entrou para a ordem religiosa, como franciscano. Né? E lá, entrando para a ordem dos franciscanos menores, se tornou um frade. E para quem entra numa ordem religiosa, sobretudo de carreira religiosa, que é uma ordem religiosa, eles morrem lá dentro, lá eles enterram eles lá dentro. Às vezes a gente nem sabe, porque é clausura, fechado, fora do mundo, né? E Liszt deixa, né, a carreira musical para entrar no mundo religioso, vamos dizer assim. Mas eu vou, curioso, viu? Eu vou pesquisar sobre isso. O fim de Liszt. Porque até onde eu sei, o fim de Liszt é religioso. Né? Vamos lá. Vemos que a música de Chopin retrata um pouco essa espiritualidade elevada que o compositor possuía. Por conta disso, ele foi enterrado no Père Lachaise. Túmulo de Chopin no cemitério Père Lachaise. Os ofícios funerais aconteceram na igreja La Madeleine, muito próxima da Praça da Concórdia. Os ofícios funerais. Por que fala os ofícios funerais? Porque naquela época você fazia todo o rito da exéquias de um morto, né? A partir do Vaticano II, que a igreja mudou, né? Transformou-se, não se faz mais os ofícios funerais, né? Todo o ritual de exéquias. Continuando. Igreja La Madeleine. Chopin pediu para que o seu coração fosse levado de volta à terra amada, à pátria amada, a Polônia. Por isso, o corpo de Chopin está no cemitério de Père Lachaise, mas o seu coração foi retirado do corpo e levado, embebido em conhaque, debaixo da saia da irmã dele, para Varsóvia. Essa irmã, Ludwika, era mais velha. Ela e Chopin eram extremamente afinados, tanto que Chopin deixou para ela todo o material dele, o piano, os manuscritos, a fim de que montasse um museu. Esses objetos e documentos foram perdidos por uma circunstância que, se começarmos a comentar agora, não paramos mais. Foi tudo pilhado no cemitério de Varsóvia e foi posto fogo. Foi tudo jogado, pilhado no centro de Varsóvia e foi posto fogo. Inclusive, o piano dele foi empurrado do terceiro andar. Eu fico imaginando esse piano caindo no chão. Olha o que aconteceu com toda a composição, toda a história, todo o legado de Chopin. Não só por isso, né? Porque é uma coisa que ela não era médica, como que ela levar isso? Ela foi escondido um coração. Imagina você, né, transportando um órgão. Com um jeito que ela encontrou de esconder aquilo durante a viagem.
Imagina. Também. O cheiro forte, visível. Olha que coisa mais estranha. Vamos lá, vamos continuar. Vamos lá, Elisa. Chopin... Cadê? Piano no chão. Eu me lembro de uma situação, a primeira vez que fui a Varsóvia. Antes de chegar na cidade, eu já havia pingado por vários outros lugares e cidades, por atividades profissionais. Então, eu cheguei bastante cansado, quase 9 horas da noite. Apesar disso, eu resolvi dar uma volta ali no centro, do qual estava muito próximo, numa avenida que se chama Novi Suite, que é a avenida principal. Andando por ali, subi as escadarias de uma igreja muito bonita para conhecer. Um turista perdido. Bem em frente à igreja da Santa Cruz, existe uma outra igreja, na qual Mozart e Chopin tocaram órgão. Olha que legal! Mozart e Chopin tocavam em uma paróquia, em uma igreja. Tocava que instrumento na igreja? Órgão. Pianistas, grandes pianistas tocaram órgão. Pergunto, por que os maiores pianistas da história foram tocar órgão na igreja e não piano? Não. Porque nessa época, até o Vaticano II, era proibido qualquer tipo de instrumento que não fosse o órgão. Você não tocava nenhum outro instrumento que não fosse o órgão nas missas, nas novenas, nas celebrações da Igreja Católica, até o Vaticano II. Entendeu? Por quê? Porque o órgão é parte integral da liturgia da igreja. O instrumento é parte integral da liturgia. Ou você canta com órgão, ou você canta sem órgão. É assim. Ou o Ministério de Música. Tem um instrumento órgão, não tem nenhum. É mais ou menos assim. Então, eles, olha só, católicos, né, se submeteram. Que é maior? Mozart, né? É por causa das composições. Assim, maior, eu não estou falando do ponto de vista de criação, não. De composição. Que ponto de vista está falando? De músico mesmo? Quem tocou melhor, né? Mais? Não sei dizer. Mozart compôs mais, produziu mais, mas isso não quer dizer que ele foi o maior músico em termos de musicalidade em si. Pode ser do ponto de vista de habilidade, você está perguntando, né? É isso que eu estou pensando aqui. Não sei. Não sei. Aí é para perguntar um músico profissional mesmo para dizer. É questão de gosto, né? Quem vai escutar uma orquestra de Mozart, de Beethoven, vai ver suas diferenças. É compatível. É igual. Eu acho que coloca em pé de igualdade, em termos técnicos de habilidade. Entendeu? Mas de composição, nem se compara, né? Nem se compara. Vamos lá, continuando. Vamos continuar. Ao entrar na igreja, pensei, essa igreja eu conheço de algum lugar. E uma série de imagens do Google começaram a surgir na minha cabeça. Eu falei, essa aqui é a igreja da Santa Cruz. Desesperadamente comecei a procurar em todas as colunas a placa indicando onde estava o coração de Chopin, que eu já conhecia por fotos. E qual não foi a minha surpresa quando, em uma coluna, aquela placa de mármore dizia: aqui descansa o coração do compositor polonês Frédéric Francesc Chopin. Nesse momento eu tive uma única reação,
que é a reação que qualquer pessoa normal, acho eu, tem diante do sagrado. O que está acontecendo aí com essa turminha? Bora? Então, aonde estava o coração de Chopin? Estava onde o coração de Chopin? A igreja de Santa Cruz fica aonde? Na Polônia. Quem levou o coração de Chopin para lá? Hã? Ele quem? Não sei. Vamos continuar. Da onde a gente parou? Eu caí de joelhos e fiquei ali diante de um ramo de flores imensos, de rosas vermelhas e brancas, que permanentemente estão ali debaixo do coração dele. É impressionante. Ele, inclusive, guardava com ele terra da Polônia. Ele pediu que essa terra fosse colocada sobre o túmulo dele. Quando foi enterrado em Franchise, em Paris, na França, jogaram essa terra que ele carregava consigo em cima do túmulo. Chopin tinha um amor muito grande à Polônia, mas devido à sua saúde, Chopin era muito pequeno, tinha cerca de 1,5 metro de altura. Quando faleceu, estava com 38 quilos. E a massa corporal dele não era muito maior do que isso quando estava saudável. Ele era uma pessoa pequena, fisicamente limitada, mas com uma força anímica e artística que fez com que transformasse o piano no campo de batalha. Ele mesmo dizia que tinha um enorme sonho de lutar pela Polônia nos campos de batalha contra os russos. Como não conseguia, ele transformou o piano no campo de batalha. As polonaises são composições em tempos ternários. 1, 2, 3. 1, 2, na música, tempo ternário. São ritmos, né, que a gente chama dentro da música popular, que eram interpretadas nas cerimônias da nobreza. Quando condes, duquesas, entre outros, estavam chegando em algum encontro nobiliário, que todos chegavam ao som de um polonês. Então anunciava-se, agora o duque e a duquesa, e a polonês tocava enquanto os nobres chegavam. É música de entrada, né? Dessas elites. Então, eles queriam causar um impacto nas suas entradas, eles contratavam músicos para tocar esse ritmo chamado polonês, esse estilo musical, né? Foi daí que surgiu a entrada triunfante das noivas em casamento, né? A Igreja Católica aderiu, né, e colocou dentro da sua liturgia do ritual do matrimônio, né, músicas, que o sacramento do matrimônio você não tinha músicas. Não. Não, você celebrava o sacramento ali sem ter entradas. O casamento, na verdade, ele começa quando o noivo e a noiva estão no altar. Porque, na verdade, a maior parte daquelas entradas lá de casamento, aquilo não é o ritual. Aquilo é a parte da vaidade. De mostrar. Então, é uma tradição que não tem muito tempo, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. É uma tradição que nasceu há pouco tempo, por exemplo. A igreja passou quase que 2000 anos sem isso. E os casamentos eram felizes e as pessoas, né, não se divorciavam. Agora as pessoas casam num ritmo de vaidade. A noiva quer casar não porque ela quer casar por um sentido de sacramento, porque ela ama sua esposa, Isase, etc. Ela quer casar para aparecer, para mostrar um vestido de noivo, né, para mostrar ela como princesa,
uma festa belíssima. É isso que quer mostrar. É por isso que hoje o número de divórcio é maior do que o número de matrimônio. Se explica muito, que as pessoas querem imitar os casamentos de novela, de final de novela, né? Os casamentos impactantes, que todo final de novela tem. É isso. É aquele romantismo vazio. E as pessoas não estão nem aí para o sacramento. Né? Estão nem aí. Casa na igreja com toda aquela pompa, tudo, e passa um tempo, você descobre que a pessoa divorciou. Divorciou. Como diz Carlos Drummond de Andrade, que seja eterno enquanto dura esse amor. É o modernismo. Que seja eterno enquanto dure. É simples assim. Então, o mundo está nesse sentido, de pernas para o ar, porque a vaidade tomou conta. Né? Lembrar? Por que você tem que lembrar do sacramento do matrimônio? A gente tem que lembrar todo dia. Não. Você tem que lembrar apenas o sacramento do matrimônio. Hã? Eu lembro? Agora está falando, eu lembro. Ah, porque você falou. Eu vou ver. Você acha que alguém vai ficar assim, ó, nossa, eu casei, foi tão bonito, nossa. Parou, bora! Vamos, você tomar? Eu não lembro do meu casamento. Eu lembro que eu tenho um compromisso eterno com a minha esposa. Não lembro. Ou aquelas entradas, aquelas composições, todo aquele... Não, meu casamento foi religioso com efeito civil. Meu casamento não teve essas bobeiras de cartório. Meu casamento foi... Não. O meu casamento foi um casamento católico. Não foi esse casamento aí, fútil. É porque o casamento religioso com efeito civil é aquele que o cartório vai lá na igreja, né, e casa você junto com o padre. Né? O meu foi esse. O cartório só manda a ata do documento para você assinar e a carteirinha de casamento do civil. Moral da história. Teve toda aquela entrada, aquela coisa, bababá. Mas o que eu estava com mais medo era do rito do matrimônio. Esse eu não esqueço. É quando o padre faz a leitura do ritual romano. Ali é sério. Ali é sério. É a única coisa que eu faço memória. O resto, para mim, é fútil. O resto, para mim, foi pura vaidade. Na verdade, até a festa do meu casamento foi mais importante do que essas coisas banais.
É, meninas. Ainda bem que a maioria aqui vai pro convento, né, das meninas. A Júlia já está na experiência religiosa, né? Tchau, meninos.